Muito bem, estamos de volta. Não sei, me atrapalhei um pouco aqui, mas estamos de volta. Resumindo, pessoal, é isso. O que eu estava dizendo? Que Lalado é um exemplo realmente de que você pode transformar a sua saúde. Você transforma a sua saúde. Se você se dedicar, se você tomar a decisão, né, de fazer a coisa certa, você pode fazer. Esse argumento, não tenho tempo, não sei, não posso, não consigo, esse argumento não é válido, né? Argumento furado, porque tempo a gente arruma, tem que priorizar, né? Tem que ser prioridade. A partir do momento que você coloca como prioridade, você acha tempo, você começa a entender que é possível, né? Mas eu já tenho 50, 60, 70 anos. Lá tem 75, e aí? Então não tem desculpa de idade. Desculpa de idade, desculpa de tempo são desculpas esfarrapadas, né? Desculpas esfarrapadas. Desculpas que não valem, né? Então esqueça desculpa. Pare de dar desculpas. Foca que a sua saúde é prioridade. Aprenda isso. A minha saúde é prioridade. Eu vou cuidar da saúde, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é preto, branco, azul, se você tem 30 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos, né? Isso não pode ser desculpa. Se você não amar você mesmo, ninguém vai te amar. Se você não cuidar de você, não vai ter ninguém mais para cuidar. Então, independente do seu gênero, independente da sua idade, independente da sua condição financeira, não pare com desculpas. Não arrume desculpa. Foque de forma positiva. Eu vou cuidar da minha saúde, né? Eu vou fazer aquilo que é necessário para eu ter saúde. Entendeu? Tome essa postura. Você vai fazer aquilo que é necessário para se ter saúde, né? A partir do momento que você toma essa decisão, a vida muda para melhor, né? Então o objetivo é esse. O objetivo hoje é mostrar que você pode melhorar cada vez mais. Aí que eu quis trazer o exemplo do Lalado. Porque o Lalado, ele não parou, ele foi evoluindo. Ele comia de tudo. Ele vai contar um pouco da história dele, né? Depois ele foi corrigindo, se tornou ovo-lácteo vegetariano, vegetariano, vegano e crudívoro. Quer dizer, o cara foi evoluindo. E veja bem, é a tendência. Se eu virar, o celular está na horizontal, se eu colocar ele na vertical, aí eu consigo ler, porque eu não estava conseguindo ler. Não, é Lalado que tem que pedir a solicitação, não é não, Maria? É Lalado que tem que pedir Não é isso? Ou eu que adiciono ele? Não. Eu acho que é ele que vai ter que solicitar e eu aceitar aqui. Bom, cadê o Lalado? Já chegou por aí? Então, nós vamos conversar com o Lalado. O que eu vou explorar nessa conversa é exatamente isso. Eu vou explorar nessa conversa essa característica, né? Cadê Flower? Subiu o Flower. Flower viajou na maionese. Os dois Flower, né? Os dois Flower. Flower Lalado e Renato Flower. Flower Lalado e Renato Flower. Cadê? Ajuda aí, Maria. Ajuda o Lalado a entrar aí, porque... Ajuda o Lalado a entrar aí. Cadê você, Lalado? Ele tem que solicitá-la, né?
E nós vamos explorar essa conversa. Eu quero que vocês participem aí, né? Trocar essa ideia, para você saber, né? O exemplo real, não é teoria, porque a gente pode falar, pode ter discurso bonito, eu posso escrever meu livro ali, mas nada melhor do que um caso real, né? Alguém que realmente mudou. O que você está vendo ali de butuca é Maria, filha de Lalado. A primeira vez que eu vi Lalado, ele levou Maria. Eu não sei se Júlia estava junto na primeira vez. Se foi Maria e Júlia ou foi só Maria, depois foi Júlia. Ou foi as duas já, de imediato. Mas assim que eu conheci Lalado, isso não posso falar, eu não posso falar quantos anos não, senão descobre minha idade, né? Acho que foi Maria, né, Maria? Ele levou Maria primeiro, mas eu não posso falar quantos anos foi isso, não, senão descobre minha idade. Se eu disser há quanto tempo foi isso, vai pegar mal para mim aí. Vão me chamar de coroa, então deixa quieto, né? E Lalado, então, ele levou Maria, depois levou Júlia. Ele não foi para ele consultar, foi consultar Maria, depois Júlia, depois... Aí só depois que eu fui consultar Lalado, né? E ele já tinha uma visão boa naquela época, já tinha começado. Mas na medida que eu ia passando as informações, Lalado ele se empolgava, né? E quando ele criou o projeto lá na ilha de Itaparica chamado Casa da Aranha, e aí eu fui para lá fazer as palestras, né? É um projeto fenomenal que Lalado fez lá na ilha de Itaparica. E eu fui fazer palestras, e Lalado todo empolgado, tá aqui, doutor Zatti e tal, né? Chamando o pessoal para escutar minhas palestras, eu falando ali do sal, falando ali do colesterol, inclusive cozinhando, ensinando receitas ao vivo, tem até fotos, né? Na Casa da Aranha, não é isso? E você vê a empolgação de Lalado, ele sempre muito empolgado, né? E prestando atenção em tudo e colocando em prática. Entrou, né, Lalado? Aleluia, entrou Lalado, rapaz. Sob situação, pronto, entra. Muito bem, rapaz. Está ele aí, ó. Lalado, estamos falando de você, mas é só coisa boa, meu irmão. Cadê? Ele aí, rapaz. Eu estava no seu outro Instagram, Zaid Spaldetox, esperando você me chamar. Parecia noiva na igreja, esperando você me vir. Oi? Não ouvi, Lalado? Oi? Não ouvi. Bom, estou dizendo que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Lalado, você tá cada vez mais bonito. O que é isso, rapaz? Sua pele tá uma coisa assim, tá uma bunda de bebê essa pele, rapaz. O Zaid Spa Detox me faz botox natural. Botox natural, rapaz. Você tá mais jovial, cada vez mais. Eu não sei se você com certeza não ouviu, Lalado, o falatório todo meu aqui. Mas eu estou contando um pouco da trajetória, lembrando de você levando Maria lá no grão de arroz, naquela época, né? Você levou, acho que foi Maria primeiro, depois você levou Júlia, eu acho. Júlia, levei todo mundo. Não, você levou as duas no primeiro dia já do mês? O quê? A primeira vez foi Maria. Depois Júlia. Não, depois Júlia. Da família toda, meu pai, minha mãe, todo mundo. Não, pois é, mas eu acho que a primeira foi Maria, exatamente isso. Foi Maria. E aí eu estou contando essa experiência depois. Aí eu estava falando da Casa da Aranha, na hora que você entrou agora, eu estava falando da experiência na Casa da Aranha, aqueles encontros maravilhosos, a gente cozinhando lá, né? Trocando ideias de receitas, fazendo aquelas palestras à noite, experiências maravilhosas que tivemos lá. E eu estava contando aqui para o pessoal, quer dizer, como você é um exemplo para mim, lá. Você é um exemplo para mim, porque
sempre prestando atenção e colocando em prática. Você pega a informação, pega outra e coloca em prática, coloca em prática, coloca em prática, e foi mudando os seus hábitos. Então, eu quero que você conte um pouco da sua história alimentar. O assunto hoje, o foco nosso é a questão da alimentação. Eu quero que você conte para a gente assim, a sua experiência alimentar nesses 75 anos. Você já comeu carne? Você comia peixes, etc. Quando é que você tomou a decisão de parar? Você parou primeiro com a carne? Com que carne que você parou primeiro? Eu queria que você contasse um pouco, assim, faz um resumo da sua história alimentar, a história alimentar de Lalabo. Conta pra gente aí. Pois não, com muito prazer. Mas antes, eu queria protestar contra o título dessa live. Não, o título é... Esse negócio de superar... Superou. Superar é muito competitivo. Eu quero ser igual a você, Lalabo. Não, você é um exemplo para mim e para todo mundo. Você não seria tão bom se fosse igual a mim. Não, então, eu quero dizer o seguinte, esse negócio de superar, é muito competitivo, muito... entendeu? Eu preciso de uma coisa mais Ubuntu, solidário, das mãos. O nome dessa live para mim seria O Aluno que foi bem orientado pelo mestre. Dá no que deu. Só que do ponto de vista do budismo, você é budista, vamos conversar então do ponto de vista de Buda, né? Porque a maior alegria do mestre é ver o seu discípulo dar um passo maior do que o seu. Entendeu? Essa é a maior luta do mestre. Mas Buda não admitia que chamassem ele de mestre. Ele chamava os discípulos, entre aspas, de amigos. Então, quando alguém chamava Buda de mestre, ele disse, não me... Quando o caminho então eu posso chamar de mestre. Eu sou mais velho do... O quê? A conexão caiu. Não, agora voltou. Eu posso chamar você de mestre porque eu sou mais velho do que todos os meus mestres. O meu mestre, você, é mais novo do que eu. Renato Flower é mais novo do que eu, meu mestre da música. E meu mestre da alma, Ricardo Mendes Iralém, também é mais novo do que eu. Os meus mestres todos são mais novos. Então eu posso chamar de mestres. Mas quando a pessoa é mais velha, ele não gosta de ser chamado de mestre. Ouvindo Buda, atento a Buda, ou recebendo a reverberação do que Buda falou. Quando o caminho é verdade, o único mestre possível são seus próprios pés. E eu usei meus próprios pés. Essa parte que eu queria. Eu usei meus próprios pés com o conhecimento que você me passou. E tem outra coisa. A maioria dos conhecimentos que se vê por aí são adquiridos de livros. Livros são mestres mortos, são repetições. Você é um mestre que traz uma experiência, que traz uma vivência. Então você não aprendeu de livros, você aprendeu fazendo. Então eu resolvi fazer, como você me ensinou. Eu não saí um trilho do caminho que você me apontou, como não saí um trilho do caminho que você me apontou, que Renato me aponta, que Ricardo me aponta, e vou seguindo. Agora, a diferença é a seguinte, entre você e seus outros pacientes, seus outros clientes, é que eu sou uma pessoa firme. E só há dois tipos de pessoas, as firmes e as frouxas. Quando as pessoas firmes, elas vão, praticam e vão até o fim. E se não concordarem, discutem. Não concordo com isso, não faço. Mas as pessoas frouxas têm vários graus de frouxidão, como existem vários graus de firmeza. Eu sou firme até onde eu posso ser, até onde eu consigo ser. Então você me diz uma coisa, eu fecho os olhos e sigo, e faço. Esse é o segredo da minha história alimentar. O meu primeiro mestre de alimentação foi um livro chamado O Macaco Nu. Esse
livro Um Carnívoro Cientista famoso, ele explicou a biologia humana. E ele me convenceu, com dados técnicos, científicos, que nós somos herbívoros e não carnívoros. Pronto, bastou isso. Foi que ano, Amado? Eu queria saber um pouco da história, a cronologia. Que ano, mais ou menos, que você leu esse livro? Mais ou menos. Antes de Maria nascer, muito antes, 1900 e começo dos anos 70, 1970 mais ou menos, 69, 70. Aí li esse livro e comecei a seguir esse caminho. Aí depois veio você, foi meu segundo mestre na alimentação. E o outro mestre que veio depois de você foi Alberto Gonzalez, que é um médico, e ele teve uma experiência clínica quando ele fez a residência dele, quando ele se formou em medicina, e depois ele foi fazer um doutorado na Alemanha e resolveu fazer um doutorado de laboratorial. Ele me passou, dessa experiência dele, ele me passou uma coisa. Ele diz no livro dele que quando você fala em brócolis, na força, no poder alimentício do brócolis, é o brócolis in natura, cru, natural, que quando ele é aquecido, quando ele é cozido, aí ele perde quase todos os seus nutrientes. As enzimas, então, depois disso, são termosensíveis. O quê? As enzimas e vitaminas são termosensíveis, elas se degeneram no calor. Pois é, ele me ensinou isso, então eu fui juntando as pedrinhas e formando esse caleidoscópio alimentar que eu tenho. Outra pessoa muito importante na minha viagem alimentar foi meu mestre Ricardo Mendes, em Iralém. Nós estávamos no Rio de Janeiro, no sebo, nós adorávamos ir a sebo, e ele encontrou um livro raríssimo e me deu de presente. O nome do livro é Yoga da Alimentação. E esse livro explica um conhecimento milenar no Oriente, que nós somos água. E a água recebe uma influência muito grande do Sol e da Lua. Então, nós temos enchentes e vazantes. Durante as nossas enchentes, nós estamos todos preparados para assimilar. E na nossa vazante, para eliminar. Então, a gente não deve comer nem durante a enchente, nem durante a vazante. E em nós, diferentemente do mar e dos rios, a nossa enchente se dá de meio-dia até meio-dia, até meia-noite. Então, de meio-dia à meia-noite, eu me alimento. E antes, muito antes de meia-noite, eu paro de me alimentar. E só volto a alimentar depois de meio-dia. Faço um jejum nesse período. E enquanto eu estou eliminando, de meia-noite a meio-dia, eu não me alimento e vou eliminando. Ajudo o meu corpo programado para eliminar. São essas informações, essas coisas que a gente vai acompanhando, que vai atualizando e fortalecendo a nossa percepção da alimentação. Então, eu fiz isso, larguei logo carne, como ele me ensinou, como esse livro me ensinou. Que ano que você largou carne? Quando você fala de carne, são todas as carnes ou você foi separando um tipo de carne ou outra, ou foi todas de uma vez? Meu pai é filho de francês. Meu pai é mais francês do que brasileiro. Meu pai, nós éramos muito ligados em viagem, viajávamos muito. E ele me ensinou a fazer bife tartar. Eu comia carne crua. Botava um agriãozinho, um ovinho e comia. Nós íamos numa feira em cidade do interior, ele pegava uma manta de carne do sol, como estava pendurada lá na barraca do feirante, e ele cortava e a gente saía comendo. Às vezes era o nosso almoço. Entendeu? Eu comia todo tipo de carne. Eu veraneava na Bituba, ao lado de um restaurante chamado Jangadeiro, que tinha o melhor fruto do mar naquela época aqui em Salvador. E era amigo do dono. Então, salada de lagosta, muqueca de siri mole, muqueca de siri, tudo que você imaginar. Eu só nunca comi cobras, lagarto, calango, essas coisas eu não comi. Mas o resto tudo, um peixe que minha mãe me ensinou a comer no Pará, minha mãe paraense, o pirarucu, uma delícia. Eu achava mais saboroso do que o similar dele no mar, que é esse que português gosta, como é o nome? É o bacalhau.
um espetáculo. E comia aqueles peixes todos da Amazônia. E comia na Amazônia também, quando eu estava lá, uma tartaruguinha, um filhote de tartaruga, uma tartaruga pequena chamada mussuã. E eles faziam um casquinho de mussuã. Eles cozinhavam a carne, colocavam ali dentro e faziam assim. Como minha mãe dava muitas recepções aqui, e ela tinha pena das tartarugas, da mortandade das tartarugas, que já estava em extinção, ela matava os siris. Então ela adaptou aqui esse casquinho de mussuã, casquinho de siri. E nesse dia, Dona Zélia e Jorge Amado estavam nessa recepção que meu pai deu, e eles adoravam. Eles não perdiam uma, porque eles adoravam aquela mistura que minha mãe fazia de comida internacional, comida baiana e comida paraense. E aí, depois dessa coisa, difundiu o casquinho de siri, e hoje ainda se come casquinho de siri. Entendeu? Eu comia tudo isso, parei com tudo isso. Como Desmond Morris explicava, não pare de vez, porque a carne é uma substância tóxica, você pode ter crise de dependência. Então você vai diminuindo. Se você come todo dia por semana, como era o meu caso, você passa a comer 3 dias, depois 2, depois um dia por semana, depois de 15 em 15 dias, depois passa um mês, como uma vez só, e depois, quando eu estava com 6 meses, praticamente sem comer carne, meu sogro era um grande pecuarista, ele preparou um baby beef num curral perto da casa, criou um bezerro para acabar com minha fuga da carne. E ele me fez comer. Eu comi um pedaço pequeno, delicioso, maravilhoso, impensável, como ele se derretia na boca. Mas eu tive uma reação. Eu já estava limpo de carne. Eu vomitava sangue. Eu defecava sangue. Eu fiquei mal. Minha mulher pensou que ia ficar viúva. E nunca mais, a família também ficou assustada. E nunca mais ninguém pediu mais para eu comer carne na família. E eu sigo de lá até... antes de eu me casar com Jacinta. Esse negócio que eu deixei de comer carne. E quando Maria nasceu, eu já era totalmente vegetariano. Ovo-lacto vegetariano. Foi a primeira transição. Ovo-lacto vegetariano. E a primeira transição. É importante contar isso. Você, quer dizer, parou com as carnes em geral, mas continuou com ovo e com laticínios. Exatamente. E parei por causa por sua causa, num detox lá na Casa da Aranha, que você, terminando o que eu expelia, você me disse, você está ótimo, mas você tem muita gordura. Isso aqui é gordura que está presa no seu estômago, no seu intestino, que você está eliminando. Porque você come leite, você come glúten, como. Nesse dia eu parei completamente, não esperei uma semana, não vou deixar para segunda-feira, depois eu paro. Não, naquele momento que você me falou, eu parei com leite. E eu fiz uma viagem grande, longa com Maria, fora do Brasil. Você é muito prussiano, Lala. Prussiano, você. O quê? Você é muito prussiano. Sou. Eu puxei a você nisso. Você também é. Eu podia ser Lager. Eu podia ser lá do Lager. Eu estou de sacanagem. Prussiano é sinônimo de firmeza, é aquilo que eu falei. Eu sou firme e outras pessoas são frouxas. E radical é o nome que as pessoas frouxas dão às pessoas firmes. Radical é o nome que as pessoas frouxas dão às pessoas firmes. E eu gosto de ser firme. E levo. Se você me disser, pare hoje de fazer isso, ou comece hoje a fazer aquilo, eu começo imediatamente. Porque minha fé em você é cega. E eu não gosto de fé. Eu não gosto de fé, mas tenho fé cega no que você me diz. Porque a fé, a religião com a fé, em 10 mil anos ela não mudou nada. E a ciência, com a dúvida, em 300 anos, revolucionou a humanidade. Com suas conquistas, com suas descobertas. Entendeu? A evolução eu tenho a dúvida dos cientistas e não tenho a fé dos religiosos. Por isso que eu sou ateu. Eu te interrompi, Lala, desculpa. Você ia falar de Maria, que você viajou com Maria, eu te interrompi. Você lembra o que era? E a base da minha alimentação, dessa viagem fora, era queijo de ovelha e queijo de cabra. Eu criava cabra, você viu lá naquela casa que eu tinha em Pojuca, no bairro do Pojuca.
para poder ter leite de cabra, para poder desfrutar isso. E quando você me falou, não beba mais leite, eu parei. Dei as cabras de presente e praticamente nunca mais fui àquele lugar, aquela casa que eu tinha lá em Barra da Tijuca. Isso é radical, radical demais, alguém me dizia. Eu disse, não, radical não é firmeza. Eu sou firme. Meu médico, que eu acredito, que eu confio, me diz, pare. Eu paro. Eu não vou esperar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, semana que vem, fim de semana, nada disso. Eu parei imediatamente, eu paro imediatamente. Você não me alertou sobre o problema de crise de dependência, então eu parei. Eu só tive uma pausa mais lenta. Mas gostava de comer. Lalado, desculpa, a sua internet cortou. Repete aí porque cortou. Travou a sua internet. Agora? Está ouvindo? Ouviu? Voltou? Não, não, cortou. A internet aqui em Santana de Paraíba ela é muito oscilante. A internet aqui não é boa. Está ouvindo? Agora sim, agora sim. Continue. Então a coisa que eu mais gostava de comer era a ostra crua. Eu comia a ostra crua com uma gotinha de limão e comia. Em noite no tempo da lua cheia, os dias de lua cheia, eu ia para as pedras, onde tinha muita pedra, e muita poça nas pedras, é onde residem as pinaúnas, os ouriços do mar. Eu quebrava os ouriços e comia a ova de ouriço crua na hora. Eu adorava isso. Eu tinha um prazer muito grande. Eu achava que era o maior êxtase, era o prazer de degustar as coisas. Mas eu descobri que não. O maior prazer de se ter, o maior êxtase que se tem na vida, não está na mesa. Como você bem sabe, está na cama, gente. Então, as coisas da mesa que eu deixo de tomar, eu não choro, eu não lamento, eu não sinto falta. E vou descobrindo sabores muito mais novos. Por exemplo, a minha babá deve estar me escutando, ela fica perturbada do fato de você comer cru. Ela disse, você não come nada cozido, você não vai nada cozido. Eu disse, não, se você fizer um cozido, que me lembra as coisas cozidas que eu gostava de comer, por exemplo, uma dobradinha de feijão branco, um cozido, aí eu como. Então ela faz um cozido delicioso. A dobradinha de feijão branco, em vez de ser vísceras, eu como shimeji e shiitake naturais. Sim. Entendeu? Então, é uma delícia. Mas eu comi na casa da sua mãe, eu comi pela primeira vez uma coisa que você me apresentou, feito de castanhas novinhas. Como é que chama aquilo? Que delícia aquilo. Maturi. Maturi é a castanha de caju quando está nascendo. E aqui na Bahia tem um lugar que, para os veganos, eles vendem um ensopado, e para os carnívoros eles vendem uma muqueca de maturi. Estela Mares, a dona da casa da mãe desse restaurante, sempre tem. Ela, na safra do caju, ela guarda, ela congela, e sempre que você vai lá, você consegue. É o único lugar que eu consigo comer muqueca ou ensopado de maturi, que é uma delícia. Minha prima, Juba, filha de Ricardo, que amanhã faz aniversário, no dia 2 de fevereiro, ela ficou apaixonada. E graças ao maturi, desculpe, Juba, desculpe, amigas, graças ao maturi, e principalmente a simpatia de Estela Mares, até hoje elas são amigas. E esse maturi nunca foi esquecido. E os dias que ela me dava a alegria de passar o aniversário dela lá comigo na Casa da Areia, também nunca serão esquecidos. Tem certas coisas que marcam. Esse maturi foi a primeira vez que eu conheci, né? Nunca tinha ouvido nem sequer falar, e foi naquele dia, aniversário da sua mãe, e me marcou tanto, assim, mas que coisa fenomenal é isso? Uma coisa vegana, né? Quer dizer, vegano e saboroso. Ou seja, é possível ter uma alimentação vegana e saborosa, como você está escrevendo. Saborosíssima. Zaide, a moqueca de shimeji, ou a moqueca de shiitake, é uma coisa maravilhosa. Eu vou dar para seus clientes, seus ouvintes, uma receita que é simples. Prepare como se fosse fazer um ensopado.
Antes de véspera, você deixa o shimeji natural ou shiitake marinando no alho, em passas e alho, passas, deixa marinando. E um pouquinho de azeite e sal. No dia que você vai fazer, que você for cozinhar, você cozinha como se fosse fazer um ensopado com leite de coco. E depois que você terminar o ensopado com leite de coco, desliga o forno e acrescente azeite de flor do dendê. Ou azeite do dendê bom, que não seja um azeite ruim, muito rançoso. Você vai ver que coisa deliciosa é essa moqueca de... É um prato baiano, vegano, que eu experimentei, que pensei em fazer, e minha babá faz maravilhosamente bem. Ou seja, você está dizendo o quê? Que dá para adaptar. Ou seja, você pega receitas tradicionais, coisas que você gosta, e você consegue adaptar, colocar coisas mais saudáveis, coisas naturais, né, na receita. Na minha fase ovo-lacto vegetariano, eu comia todas as iguarias maravilhosas que minha mãe fazia. Minha mãe era uma grande cozinheira internacional. Hoje ela seria chamada não de cozinheira, mas de chefe. Chefe. Então, ela fazia aquelas coisas. E tudo que ela fazia, na minha fase ovo-lacto vegetariano, nós fazíamos lá na Casa da Aranha. Tinha um bife à parmegiana e a carne era feita com aquele bagacinho da jaca. Que coisa maravilhosa, você não pode imaginar. Graças às minhas babás que eu tinha lá. Elas eram também exímias cozinheiras. Só exímias cozinheiras cruzam meu caminho. Minha última mulher é Simone. Simone era uma exímia cozinheira, ela fazia coisas deliciosas veganas. Entendeu? Você já deve ter comido alguma coisa que ela fez. Sim. Já almocei lá com você, com Simone. Né? Eu me lembro de alguma coisa que Simone fez, não lembro o detalhe, mas era um bagaço da soja, uma coisa assim ou não, ou era um bagaço, era uma fibra, mas é tipo uma torta, uma coisa assim. Ela inventava todas as coisas ou era do próprio caju, eu acho que era a fibra do caju, né? Eu acho que era o bagaço. O caju, depois de espremido, o que sobrava, ela fazia um prato delicioso. É verdade. Por falar nisso, se ela estiver nos vendo, Simone, diga o que é que você fazia inesquecível para Zaite. Eu lembro que era alguma coisa que tinha fibra, eu não consigo lembrar os detalhes, mas era uma torta fibrosa, uma coisa assim que tinha fibra. Aqueles pratinhos de cerâmica lá, como é que é aquilo, cerâmica, né? O prato de cerâmica. Tudo que uma pessoa que come toda a comida internacional gosta, pode ser repetida com todas as vantagens de sabor e de saúde na cozinha vegana. Agora, no que eu como hoje, eu evito, porque praticamente o meu dia todo é uma salada, a única refeição do dia é uma salada crua, com brotos de ervilha para fazer germinados, a proteína. E antes, eu queria até falar sobre isso, lembrando de uma coisa que um ouvinte seu falou na live de domingo. Ele disse que ele comia fruta e às vezes passava mal. Talvez seja por isso, porque a salada de frutas, que é a minha fonte de vitamina diária, eu como antes de comer a salada. Antes de comer qualquer coisa, se eu for comer um arroz, que é a única coisa cozida que eu como, eu como a fruta antes. Porque você me corrija se eu estiver errado, a digestão da fruta se dá no intestino. E os outros alimentos começam no estômago. Quer dizer, a petilina, depois no estômago. E se você come qualquer coisa, um almoço, um banquete de carne, qualquer coisa, e depois vai comer uma fruta, você vai ficar arrotando a fruta o dia inteiro. Porque ela vai ficar presa no estômago até o estômago ser liberado para ela ser digerida no intestino. Se eu estiver errado, me corrija. Então, esses conhecimentos... Eu considero isso o melhor alimento do mundo, mas tem que saber comer. Eu considero as frutas o melhor alimento do mundo, para mim, são as frutas. Mas tem uma série de regras.
Eu respeito as suas regras. Você me passou essas regras. As frutas ácidas, as frutas doces, como não misturar, todas aquelas regras. Você me disse uma vez. Eu gravei e eu uso a minha salada de frutas doces e minha salada de frutas ácidas separadas. E quando eu como salada de frutas ácidas, só depois do meio-dia. Eu nunca perguntei a você por quê, porque minha fé é cega. Então, frutas ácidas só depois de meio-dia. Por isso, às vezes, outra regra, tem frutas monofágicas. Por exemplo, jaca, melão, melancia e manga são monofágicas. Mono, sozinho, fagos, comer. Ou seja, tem um negócio chamado de conflito enzimático. O termo técnico, né, na área da nutrologia, nós chamamos de conflito enzimático. Então, existem enzimas numa fruta, enzimas na outra, e essas enzimas não combinam. Então, a melancia. Tem gente que come a comida lá e vai fazer a tal da sobremesa e vai comer melancia. Aí, pelo amor de Deus. Aí não, nunca. Agora eu vou dizer a você, eu sou um cara tão da paz, que esses conflitos de enzima não existem em mim. Eu como a jaca. Você é outro papo. Eu como a jaca e como qualquer coisa depois. Até, às vezes, quando eu como arroz, e nada acontece. Mas assim, não dá para comparar, né? Aí já é covardia, né? Aí já é covardia. Você não tem como comparar, porque a grande questão é que, como você já cuida pra caramba, o seu organismo, ele já está limpo e ativo, então você vai conseguir lidar bem com ela. Agora imagina a pessoa que come de tudo, que ela mistura tudo, ela comeu arroz, feijão, carne, depois ela vai comer uma jaca, uma melancia logo em seguida, né? Então... Aí tá. Aí é horrível. Agora você nem fala, você não conta, não. Você é o cara fora da curva. Né? Porque você já chegou num nível tal de evolução, né, que o seu organismo... outra coisa importante que eu queria que você falasse, eu aprendi com você, eu faço jejum já há muito tempo, muito, talvez uns 30 anos que eu já faço jejum. Mas teve uma coisa que eu aprendi com você. Uma vez eu cheguei lá na Casa da Aranha, não, na Casa da Aranha não, lá em Barra do Pujuca, você estava no sítio lá na Barra do Pujuca, e eu preparando o almoço para a esposa, as filhas, e aí Lalado, vem almoçar, e eu disse, não, Zayt, eu não como agora não, porque eu estou em jejum e tal. Essa sua experiência de jejum, eu queria que você conta para a gente um pouco mais sobre a sua experiência de jejum. Pois é, essa experiência de jejum, o jejum matinal, é exatamente o que eu aprendi com esse livro Yoga para Alimentação. Eu fico em jejum durante toda a manhã, de meia-noite a meio-dia. Eu não como nada. E antes de comer, a primeira coisa que eu faço é eu bebo água. Eu completo a minha dosagem de água, a parte da minha dosagem diária de água. E só como 1 hora depois de beber água. Além do jejum, eu bebo água e 1 hora depois eu começo a comer. E só volto a beber água 2 horas depois de comer. Então, você fez um cálculo, eu tenho que comer no mínimo. Você reclamou que minha pele estava ressecada. Depois nunca mais eu tive ressecada depois que ele me falou isso. Você fez o cálculo da quantidade de água que eu tinha que tomar e bebi. Eu bebo mínimo 2 litros e 100 ml por dia de água e divido, nunca sinto sede. Porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber água. 1 hora antes de almoçar, eu bebo água, 700 ml, e depois do almoço, 2 horas depois ou mais, eu bebo mais 700 ml de água. Eu fui adaptando a pessoa, que no princípio eu ia demais ao banheiro, passava a noite no banheiro, mas eu fui adaptando meu tempo. Cheguei a esse ponto, já estou há alguns anos assim, eu divido em 3 vezes por dia a quantidade de água que eu tenho que tomar no dia. Até eu queria lhe perguntar se tem problema se essa água é desperdiçada. Aliás, não deve ser desperdiçada, porque o seu aparelho, que eu boto no filtro Purifique, ele alinha as moléculas da água e eu tenho uma assimilação boa da água. Então, eu posso fazer isso
me sentir à vontade para fazer isso. Não. Entendeu? O segredo, a água é um assunto muito complexo, né? Mas de fundamental importância, porque o jejum, num lugar quente como Salvador, o jejum ele não pode, na minha opinião, não deveria ter, pelo menos eu não faço jejum de água. Eu faço jejum de tudo, eu jejuo há mais de 30 anos, mas o de água não. Porque água é na pior das hipóteses, estou falando melhor, na pior das hipóteses, ela vai lavar seu corpo. Na pior das hipóteses, né? Ou seja, a água é a vida está na água. Então, a gente manter o corpo hidratado é um dos segredos. Porém, o jejum, para mim, ele tem duas importâncias fundamentais. Uma, que pode, é meio subjetivo, porque tem a ver com a espiritualidade, e a outra é a fisiologia. Espiritualidade é a seguinte, na minha opinião, eu, pessoalmente, é uma experiência pessoal minha, não tem nada que me fortalece mais do que o jejum, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de conexão com o sobrenatural, né? Porém, do ponto de vista fisiológico, o jejum é uma das coisas mais revolucionárias que existe. Existe um estudo de Oxford que diz que o jejum ele é o melhor imunomodulador que se tem notícia. Imunomodulador é quando equilibra o seu sistema imunológico. Então, as pessoas que têm o hábito de jejuar, elas têm o sistema imunológico equilibrado, imunomodulado, né? Todas os povos asiáticos, os indianos, os japoneses, os chineses, os coreanos, enfim, todos eles têm esse hábito, isso que você está falando aí. Eles tomam né, líquido pela manhã, a primeira coisa que eles fazem é tomar líquido, ou tomar água quente, ou tomar chá, né? Mas o que eles fazem para dar essa descarga, né? Então, jejum ele é segredo para a saúde mental, espiritual, do sistema imunológico, e ele é a base do autocuidado, da cura. E isso, quando eu vi você jejuando, eu estava um pouco meio esquecido, então você me inspirou, né, a voltar com o jejum. Então você me inspirou lá, né? Esses seus jejuns me fez refletir muito, inclusive ler. Conversei com o doutor Fernando Rojo, se lembra do Rojo? Rojo? Claro. Rojo é uma figura. Rojo amigão. Ele gostava dessa questão do jejum, inclusive ele puxou minha orelha, ele me deu uma bronca uma vez. Zarte, seu porra, você é um alopata, Zarte, bravo comigo. E deu um puxão de orelha grande, porque ele me fez uma pergunta que eu vacilei de responder, na época que eu era discípulo dele, né? Ele falando para mim, olha, qual a importância do equilíbrio ácido básico para a fisiologia humana? Eu fiquei assim meio, disse, olha, você tem que responder na porra, você não tem que pensar não, porra. Você é um alopata, Zarte, você é alopata. Brigou comigo, né? Brigou comigo. E esse puxão de orelha que hoje me deu, me fez refletir, estudar, e a minha monografia da pós-graduação, uns 2 anos depois, foi sobre isso. Então foi o puxão de orelha de Rojo que me fez fazer a monografia, ou escolher o tema da monografia, né? Da importância do equilíbrio ácido básico. Então, jejuar é um dos segredos para tudo, inclusive para você ter o seu corpo alcalino. Entendeu? Fernando Rojo me ensinava o que eu devia fazer e o que eu devia não fazer. Porque uma vez eu cheguei lá, ele disse, nós conversando, depois da consulta, de amigo para amigo, ele disse assim, poxa, esse fim de semana eu comi isso, aquilo, coisas horríveis, animais, carnes, ele comeu. Mas eu tenho um segredo aqui, ó, olha lá. Esse vizinho aqui, espinheira santa. Eu como, eu saio da linha e depois você senta do laboratório Klein. A espinheira santa me conserta. Eu digo, professor, nunca eu vou fazer isso. Eu nunca vou sair da linha. Eu não quero fazer nada para atacar um fígado e um aparelho digestivo e um organismo que cuida tão bem de mim. Então, não vou fazer, não vou sair da linha nunca. Então, ele me ensinava. Outra coisa que ele, lamentavelmente, não conseguiu vencer foi
a questão do cigarro, né? Ele ficou muito tempo fumando e isso custou a vida dele, né? Custou a vida dele. Então, tem certas coisas que é aquilo que você falou. Não tem mais ou menos. Eu, em 1998, eu vi uma vaca morta lá, a bezerrinha apavorada com a mãe toda. Eu olhei para aquilo e disse, é para eu comer carne, nunca mais vou comer e comi. Nunca mais eu toquei num boi, na carne de boi, porque eu vi aquela vaca estraçalhada na frente da filhinha, né? Então, eu tomei a decisão. Sabe quando que eu parei de fumar, já que eu estou falando? Eu parei de fumar com 11 anos. 11 anos de idade eu parei de fumar. Você começou com quanto? Com 3? Talvez, ou 2, ou 3, eu não lembro com quantos anos eu comecei. Por quê? Nós somos daquela cultura, lá dos nossos pais, aquele machista, né? Aquela cultura machista, toda que para ser homem, aquela masculinidade tóxica, né? Para ser homem tem que matar, tem que fumar, tem que fazer isso, tem que ser valentão. Eu fui criado nessa cultura. Então, o meu pai fumava.